Fala galera, beleza? Então, tô aqui novamente para a gente tratar de um novo assunto, né? Dessa vez eu quero falar sobre o isolamento social. Ter ou não ter, né? Eis a questão. É muito complicado isso, sabe? Porque essa doença ela pegou todo mundo de surpresa, todo mundo mesmo. E eu acho que o mundo não descobriu ainda o que fazer com esse momento que a gente está vivendo. Como proceder nesse momento? Claro é que a gente tem indicações, a gente tem duas correntes vigentes no momento. Uma corrente diz que tem que ser mais liberal, que as pessoas devem continuar porque a economia não pode parar, né? E que 70% da população vai ser infectada, não tem jeito. E tem uma outra corrente que diz que não, que temos que ficar em casa, temos que fazer quarentena e tem que fazer desse jeito para poucas pessoas serem infectadas, chegar no pico e depois que o pico acabar, volta à vida normal. Enfim, é muito difícil nesse momento, até mesmo para os governantes mais experientes, mais bem preparados, de países mais bem preparados, que ainda não encontraram a solução, definir o que fazer sobre essa situação. Mas o que me impressiona é um pouco do que eu falei no último vídeo que eu fiz. É essa dicotomia. É sempre ou é de um lado ou é do outro. Ninguém está disposto a achar o meio termo, sabe? E isso é preocupante. Eu trabalho no hospital, né? Eu trabalho no hospital e quando chegou esse vírus no Brasil, logo em seguida chegou aqui em Brasília, o primeiro caso, eu fiquei bem preocupado. Preocupado e com medo desconhecido. Tudo que é desconhecido pra gente dá um certo medo. Então eu pensei, eu trabalho na área pública, será que vale a pena, na área privada, será que vale a pena continuar? Pensei na minha família, pensei nos meus pais, pensei nos meus filhos pequenos em casa e falei, se eu pegar, se eu transmitir para eles, o que que acontece? Será que vale a pena eu continuar trabalhando ou não? Enfim, o que eu fiz foi buscar informações, né? Agora, o primeiro problema que eu vi ali foi a grande mídia. Quando eu comecei a assistir tudo que a grande mídia, principalmente a Rede Globo, falava e fazia todo dia, deu vontade de entrar embaixo do colchão, me esconder e nunca mais sair. Entende? Essa noite deu uma chuva muito forte aqui em Brasília. Minhas filhas acordaram de madrugada com medo do barulho que estava fazendo a chuva, a água caindo na telha. E elas, não, me abraça, eu quero dormir com vocês. E as meninas ficaram com medo. Até que passou a chuva e elas voltaram para a cama delas e continuaram a noite normalmente. Então, assim, quem dera se pudéssemos fazer isso. Mas não é todo mundo que pode fazer isso. Eu não posso. Minha vida não mudou quase nada depois dessa pandemia aí, né? Então, assim, e eu sempre sou muito mais pragmático nessas questões. Por quê? Eu vejo que todo mundo quer abraçar uma corrente, quer defender uma corrente e tem ideologia atrapalhando isso e os governantes estão conseguindo influenciar nisso. E isso é muito triste. Para não ficar somente julgando e falando que as pessoas escolhem um político ou um médico ou alguém que é influenciador para escolher o que a pessoa vai fazer, que hoje em dia as pessoas vivem meio que igual ovelha, sempre tem que ter um pastor para ela seguir. Eu acho que eu, no papel de gestor, eu sei que é muito difícil falar nisso, até porque eu posso estar errando nisso também, eu faria diferente. Eu acho que as coisas foram feitas de maneira muito abstratas, foram feitas de maneira que ninguém está entendendo exatamente o que está acontecendo. Você pegava um ministro da saúde, que é o Mandetta, que falava que tinha que ter isolamento total, lockdown, que ia chegar no pico, que ia colapsar o sistema de saúde, que muita gente ia morrer, fez previsão de morte, de casos no Brasil e etc. Várias universidades do mundo, vários estudiosos fizeram isso. Só que quando você para realmente para pensar, quase nada disso está acontecendo. Por que não está acontecendo? Está acontecendo por causa do isolamento, mesmo que seja mal feito? Enfim, tem gente que acha que não, que é normal, que a gente já está no pico. Então, assim, se você for seguir todo mundo que fala sobre isso, é muito difícil, até porque os médicos, os próprios infectologistas divergem sobre esse assunto. Em quem você vai acreditar? Então, o que eu penso? Qual é a solução que eu faria? Eu falo isso para muitas pessoas desde o começo. Vamos lá. A gente vai, supondo eu que eu fosse um gestor, que eu fosse um governador, que eu fosse do executivo, que eu fosse assessor do presidente ou presidente, enfim. O que eu faria nesse momento? Para não estar julgando as pessoas, eu quero dar a minha opinião. Eu quero falar o que eu faria, o que eu já pensei sobre esse assunto. É o seguinte, eu acho que as pessoas teriam que parar e pensar, bom, a gente vai lidar com uma guerra contra o vírus que a gente não conhece. É algo desconhecido, ninguém sabe como vai proceder nesse assunto. Ok, vamos parar, vamos todo mundo se recolher, o pessoal começou fazendo isso, e vamos pensar em medidas. E essas medidas, elas não são só para as pessoas esperarem do governo fazer alguma medida. Eu acho que todo mundo tinha que pensar em si e o lugar onde vive. Não adianta você querer mudar o governo se você não mudou primeiro a você próprio.
O homem tem que mudar ele próprio, para depois ele mudar a família dele, ele muda os vizinhos dele, os amigos dele, o bairro dele, para depois ele chegar a pedir que alguém mude. Não é assim que funciona. Então, assim, tinha que ser algo conjunto, com tempo, com tudo demarcado. Olha, que seja 60 dias, chutando aqui um número, olha, nós vamos entrar na pandemia, vamos debater com algo, vamos bater de frente com algo desconhecido, ninguém sabe ainda como acabar essa guerra, entendeu? Vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo parar para pensar e vamos ver o que está acontecendo no mundo. E o Brasil teve a oportunidade de fazer isso. O mais triste é que o Brasil teve, porque o vírus começou na China no final do ano passado, no começo do ano ele já estava na Europa, dizem que chegou aqui no Brasil antes do Carnaval, mas foi noticiado que chegou aqui depois do Carnaval. Certo é que também tem interesses políticos e econômicos nessa questão do Carnaval aí, né? Mas não vale a pena entrar nessa seara agora. Então, o que eu faria? Vamos pensar. Vamos todo mundo preparar os empresários. Você tinha que ter pensado nas empresas dele. Se vai voltar a abrir, o mundo não vai ser mais igual. Cito exemplo. Se existe uma loja pequena, uma loja de 20 metros quadrados, que se preparassem. Se a loja tinha 2 vendedores, um vendedor vai ficar ali na porta controlando o acesso de quem entra e quem não entra. E o outro fica lá dentro oferecendo um produto à distância, com máscara, com álcool em gel nas mãos. A empresa teria que ter álcool em gel, ter toda essa preparação para receber as pessoas. No shopping, qual era o problema das pessoas entrarem no shopping com seguranças lá fora, fazendo a fila, entendeu? E colocando uma pessoa de cada vez, as pessoas terem ciência que não é o contato que não pode existir. Então, o distanciamento ser respeitado, mesmo com o comércio aberto. E todos os empresários, o diretor do shopping, os varejistas, todo mundo pensar uma forma de prevenir sobre esse vírus. Entende? Para não ficar só nisso pensando o que poderia fazer em outras empresas, eu falo. No lugar mesmo que eu trabalho, quando começou o vírus, a demanda de clientes, pacientes diminuiu em 50%. E o que aconteceu? Nós estávamos trabalhando do mesmo jeito, toda a equipe igual, e não tinha trabalho. Ficou um tempo oneroso, sem a gente fazer nada. O que eu fiz? Eu dei a sugestão, falei, olha, vamos fazer um rodízio de horário, vamos fazer um rodízio, uns trabalham de manhã, outros trabalham à tarde, certo é que isso não foi aceito na hora. Mas assim, eu pelo menos tentei, na mesma hora eu já tentei, pra gente não ficar trabalhando juntos, aglomerados, etc, sabe? E assim, as pessoas não pararam para pensar assim, que cada um tinha que ter o seu dever, o seu cuidado, para cuidar da saúde e da economia ao mesmo tempo. Não é porque uma pessoa é a favor de cuidar da saúde que ela diz que o isolamento tem que acontecer. E também não é que uma pessoa está preocupada com a economia que ela acha que todo mundo tem que sair para a rua. Não existe um meio termo nisso. As pessoas não podem pensar juntas sobre isso. Todo mundo pensar junto. Bom, se eu posso trabalhar home office, ok, eu vou trabalhar home office. Eu vou ficar em casa, meu papel está cumprido. Eu posso fazer isso? Então faça a sua parte, sabe? Se tem um empresário que sabe que o empregado dele pode trabalhar home office, o cara às vezes está com dificuldade, não tem condições de comprar um celular melhor para se comunicar com a empresa, um computador melhor, a internet dele está meia boca, não está funcionando. Então o empresário tinha um dever de ajudar o seu funcionário a ter a sustentação em casa para trabalhar de casa. Se você consegue trabalhar de carro, sem precisar do transporte público, num trabalho alternativo para não ir, num horário alternativo para não ir de transporte público, por que não o empresário dá um valor maior para esse funcionário? Para que ele vá trabalhar de carro, ele vá trabalhar isolado no carro dele, ou de Uber, ou de qualquer forma que seja, sabe? As empresas de ônibus, o governo está gastando tanto dinheiro com tanta coisa que a gente nem sabe, fraudes já estão acontecendo. Por que o governo não injeta um valor maior nas empresas de ônibus para que elas coloquem mais ônibus ainda para rodar? E chegou um certo limite onde, por exemplo, tem um passageiro por banco, parou, não pode entrar mais ninguém. Mas é lógico que isso só poderia acontecer se os ônibus cumprissem os horários, sabe? Se mudasse o horário das empresas funcionar. O que eu quero dizer é o seguinte, com tudo isso que eu estou imaginando, são 1000 ideias. Que era fazer assim, olha, um governador, um prefeito, o presidente ia falar assim, ó, nós vamos parar 60 dias, um exemplo, 60 dias, para a gente se reorganizar. Esse vírus vai afetar todo mundo. Ok, vamos se reorganizar? Você que é do sindicato do shopping, você que é da feira, você que é do hospital, você que é da clínica, enfim, todas as profissões que existem, pensa.
o que que você vai fazer na sua empresa, empresário? O que que você vai fazer na sua empresa para que não tenha aglomeração dentro dela entre os seus funcionários e entre os seus clientes? O que que você pode fazer? Você tem 60 dias para tomar as medidas necessárias para que os seus funcionários cheguem até a empresa correndo o mínimo de risco possível. Você tem 60 dias para tomar todas as medidas para que quando o cliente chegar até a sua empresa, que ele não tenha contato perto dos seus funcionários. E isso tinha que ser global, tinha que ser, todo mundo tinha que pensar nisso, sem estar esperando o governo mandar o que você deve fazer ou não. Você é livre, é o artigo 5º da Constituição. Você tem o direito de ir e vir. Então, por que todo mundo não parou e pensou, cara, o que eu posso fazer se eu não posso trabalhar de casa para melhorar essa situação? O que eu posso fazer? E eu não vejo ninguém pensando nisso. Não vejo ninguém pensando nisso. Eu vejo as pessoas simplesmente discordando do governo, concordando com o ministro, com o médico, discordando, e fica nesse blá blá blá. E a gente nunca sai desse blá blá blá. Nunca sai. O governo impõe pra gente uma quarentena, e aí ela diz que o pico vai chegar em tal semana e vamos voltar à nossa vida normal tal dia. Aí depois ele vai lá e prorroga por mais 10 dias. Aí depois ele tenta prorrogar por mais uma semana. Aí chega o judiciário ditador e fala que não, o governo não pode fazer isso, que deve explicações. E a gente fica nisso, como gado, sem saber onde vai chegar, sem saber quando vai chegar. Aí tem gente que fala que muita gente vai morrer, muita gente também vai morrer de fome, e a gente fica nessa discussão vazia a vida toda. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Todo mundo tem que pensar numa forma de voltar a trabalhar, cumprindo o seu papel, fazendo o que você deve fazer, mantendo o distanciamento. Isso também não tem que esperar só o empresário decidir, não. É a pessoa que tem que ajudar a decidir. Às vezes a pessoa simplesmente não consegue pensar. Se você trabalha com vendas no balcão de atendimento e a sua mesa está aqui e o cliente senta perto de você, coloca uma fita de 1,5 m para lá, para ele não sentar perto de você, para que você não pare de trabalhar. Então o que eu quero dizer para finalizar, concluindo, é que eu acho que nesse momento as pessoas teriam que se unir. Todo mundo, com muito conhecimento ou pouco conhecimento, teria que pensar numa forma de fazer o mundo novo, de fazer o mundo acontecer, da economia não parar. Porque o que está acontecendo? Eu me assustei muito aqui na cidade que eu moro. Esses dias eu fui trabalhar à tarde, achei que estava tudo fechado porque eu saio de casa cedo e volto tarde, e eu fui passar ali à tarde. Todas as grandes lojas da cidade estão fechadas. Todas. E essas grandes lojas são as que têm mais empregados e as que geram mais impostos para o governo. Só que o que acontece? Na frente das lojas, os camelôs estão todos trabalhando. Sem segurança, sem distanciamento, sem nada. E as pessoas estão comprando. E aí? O que está adiantando essa sede pelo isolamento? Cadê a organização? Cadê a organização das pessoas? Eu não falo do governo. O governo não tem como chegar lá descendo o sarrafo. Quer dizer, em alguns lugares tem, né? Porque no Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel pegou até criança na praia e jogou dentro de um camburão, né? Esses ditadores aí, que é ele, o Dória, etc. Interrompendo o direito das pessoas que estão numa praia livre para fazer isso. Mas assim, voltando ao raciocínio, por que as pessoas não se organizam? Por que a gente não se organiza? Não ficar só dependendo, porque uma empresa não tem o poder de ligar os funcionários e falar, olha, o que a gente pode fazer para trabalhar com o menor risco de infecção que existe? Vamos proteger os mais velhos, tá bom. Se você tem uma doença, fique em casa. Seu patrão já tem que falar assim, ó, você vai ficar em casa. E é essa pessoa que o governo tem que ajudar. E é essa pessoa que não tem condições de sair de casa para trabalhar e tem que se isolar, ela tem que ficar. Por que não pensar em hotéis? Porque o governo não pagou hotéis para algumas pessoas que realmente precisam de qualquer jeito ficar isoladas por um tempo. Alugar um hotel para essa pessoa ficar. Essas são outras formas que o governo teria de fazer. Não só dar R$600 para as pessoas, esse dinheiro vai acabar. Ele vai acabar, a gente já está indo para o 2º mês desse auxílio, né? Inclusive, quero deixar um parênteses aqui, um governo que foi acusado que não ia ajudar os pobres, que ia acabar com Bolsa Família, que ia acabar com tudo isso, que nunca ia dar auxílio para ninguém. Fez o maior programa de auxílio que o Brasil conheceu nos últimos anos, né? Enfim, outro assunto para tratar depois também. E ele está ajudando todo mundo, está ajudando empresas para que as empresas escolham um valor que vai pagar para o funcionário e ele vai pagar outra parte, entendeu? E é isso. E a mensagem que eu quero deixar é essa. Pense no que você pode fazer sem depender
do governo para você voltar a trabalhar e se infectar menos. Se você pode trabalhar de casa, que bom, graças a Deus. Se você não precisa trabalhar e tem o dinheiro para ficar em casa, fique também. Mas se você precisa voltar a trabalhar, você é empresário, você é funcionário, ligue para o seu padrão e pense em formas de distanciar dos clientes na loja, distanciar do seu colega de trabalho por um tempo. Não vamos ficar só esperando o dia que o pico vai chegar. Pode ser que ele não chegue. Pode ser que não chegue. Quando é que as pessoas vão morrer? Ninguém sabe. Tá sempre assim, ó, tá levando, fica em casa, ninguém tá ficando em casa, as pessoas não estão aguentando mais. Tá, como eu falei, os camelôs estão na rua e as lojas estão fechadas, a economia tá quebrando e ninguém toma solução. Vamos parar. Se esse vídeo chegar em alguém que pense sobre isso, cara, nunca é tarde para recomeçar. Vamos fazer um planejamento conjunto. Toda a população, junto com o governo, com os empresários, com os ministros, com os secretários, com todo mundo, fala assim, vamos tomar 60 dias para a gente parar. Mesmo que seja, ó, quando voltar, você que trabalha no comércio tal faça assim, você que trabalha no outro comércio faz assim, e a vida tem que continuar. Beleza? Até a próxima. Um abraço.